Você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre o universo Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Fala galera, estamos aqui hoje com o Leandro Barion, diretor do time técnico da Salesforce. Nós estamos aqui para ver como que o Barion surgiu nesse universo Salesforce, de onde que ele veio, o que ele come, o que ele faz, né? Para entender um pouco mais da pessoa Leandro Barion, não do diretor, pessoa altamente técnica, comprometida com as qualidades Salesforce, 35, 36 certificações. O cara é um gênio, né? Tipo, é uma das referências. Eu tive a oportunidade de cruzar o caminho com ele quando eu, em 2021, fiz a minha entrevista para tentar uma vaga na Salesforce como arquiteto técnico. E depois de lá eu consegui conectar com ele e tenho a sorte, né, de ter ele no meu hall de contatos, de amigos, né? Vira e mexe, ele está fazendo parte da nossa comunidade, compartilhando conhecimento. A última que foi do Well Architect, que graças a Deus a Salesforce se iluminou de novo e trouxe à tona. Eu conversei com o pessoal lá no Dreamforce. Mas hoje aqui a gente vai ver quem que é o Leandro, como que ele surgiu nesse universo, o que que ele fazia antes do mundo Salesforce. Então, novamente, Leandro, muito obrigado pela tua presença. Você sempre está ativo nas comunidades, sempre ajudando as nossas comunidades brasileiras, né, com conteúdos no LinkedIn, com conteúdos nos nossos eventos. Então, novamente, muito obrigado aí. E aí, vamos agora ver quem que é o Leandro. Eu que agradeço a oportunidade. Antes de mais nada, não tem nada de gênio, não, tá? Mas parabéns também pela iniciativa aí do podcast e olá para todo mundo aí que tá nos ouvindo. Bom, quem que é Leandro? Cara, eu sou um cara, acho que apaixonado por tecnologia, assim, e essa paixão, na verdade, ela é uma paixão meio que forjada, tá? Até já puxando aí um pouco de história, né? Eu, quando eu era criança, eu tenho um irmão mais velho, e esse meu irmão comprou um computador, lá ganhou dos meus pais, né? Um computador, e comprava umas revistinhas que tinha código, e você copiava da revistinha o código e ela criava lá um negócio. Tem um que eu lembro até hoje lá, que era o Mago dos Números. Ele nada mais fazia, ele inventava um número e você tinha que adivinhar qual era o número em algumas possibilidades. Nada mais era do que uma busca binária, né? Mas bom, conforme eu fui vendo meu irmão fazer isso, eu fui me interessando e tal, eu fui percebendo que eu era bom naquilo, que eu entendia as coisas. E aí eu falei, poxa, já que eu tenho que escolher uma carreira, vou escolher uma que eu sou bom e que eu tinha facilidade, né? Não é que eu era bom, obviamente ninguém nasce bom numa coisa, mas foi uma coisa que para mim foi fácil. Então foi por ali eu tenho essa paixão muito porque eu pela própria dedicação e acho que pela forma que eu penso me ajudou a seguir na carreira de tecnologia, de exatas. É, e aí a coisa fluiu, né? Mas eu vou fazer um resumão bem rápido assim. Então eu acabei indo fazer um colegial técnico. Na época o nome era processamento de dados, né? Que seria sistemas da informação, alguma coisa assim hoje. É, muitos amigos meus da época ou mudaram de área ou pararam ali mesmo de estudar, porque de certa forma já era o suficiente, né? Mas eu não, eu era apaixonado pela coisa, ainda sou. Aí eu falei, não, então eu vou fazer uma faculdade, fiz faculdade de ciência da computação. Aí eu é, tentei fazer um mestrado de tão louco pela coisa que eu sou, mas aí não deu. Aí eu, por enquanto, pelo menos, não fui. E fora da área da tecnologia, eu tenho um filho de 6 anos hoje, sou apaixonadaço por ele, né? Eu adoro brincar com ele, enfim,
brincar na rua, jogo videogame, ando de bicicleta, tal. Nenhum dos dois, eu não sou muito bom em futebol, apesar de gostar de jogar, mas ele também não se interessa muito. Então a gente não joga muito, mas andar de bicicleta, skate, nadar, ele adora e eu adoro também. Acho que é meus esportes preferidos é natação e vôlei. Vôlei eu curto bastante também. É, e gosto muito aí para falar de outros hobbies aí de Leandro, fora um pouco de tecnologia. Gosto muito de caminhadas, trekking, contato com a natureza. Já fiz aí alguns percursos, alguns trekkings bem longos, passar dias aí dormindo em barraca ou em abrigo é uma coisa que eu curto aí, longe de sinal do celular. Boa, boa. Eu lembro que a última que você fez foi agora há pouco, né? Você foi para fora? Fui em maio, eu fiz o trekking do campo base do Everest lá no Nepal. Ainda estava tudo bem lá, agora está meio problemática a situação lá, mas fiz o campo base, foi bem bacana. Bom, aí quando ele falou assim, é um pouco radical, assim, caramba. Pra mim, Everest, essas coisas aí é muito radical. Eu andar de bicicleta, nadar e coisa assim, mas é legal assim, ver de novo, né? Ter esse contato com a natureza às vezes nos traz bastante benefícios, né? Não só relaxar, esquecer do celular, coisas assim, que nos distrai muito, né? E essa paixão pelo filho, então, eu tenho a minha de 4 anos, sei muito bem quando você fala filho, É, caramba, às vezes a gente para o que está fazendo para dar atenção, porque são pessoinhas ímpares, né? não, é incrível. O que eu aprendo com ele é uma coisa inexplicável, assim. Nossa, que bom, que bom, que bom. E daí, aí nós conhecemos um pouco do Leandro Pessoa, né? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, começar a ir para o nosso lado do ecossistema Salesforce. Diz lá, Leandro, como que você conheceu o Salesforce, o ecossistema Salesforce? E o que te motivou a ir para essa área? Foi, de certa forma, muito por acaso e com uma boa dose ali de sorte, talvez, né? Eu não conhecia, não sabia o que era Salesforce, a gente estava em 2017, se não me engano, 2016, algo assim. E foi 2016, porque eu entrei na Salesforce no comecinho de 17, é isso mesmo? Ixi, tá dando branco. Mas é isso mesmo. E eu estava. A empresa que eu estava não estava indo bem, estava com algumas dificuldades ali. Ela é uma grande empresa até hoje, uma empresa bacana, mas eu não estava mais tão feliz ali e queria encontrar outras oportunidades e estava buscando algo diferente. Eu sempre fui desenvolvedor, eu tenho um background mais de desenvolvimento ali com. Aí eu estava mudando ali, ou não mudando, mas agregando ali as minhas atividades, as atividades de arquitetura, levantamento de requisitos, desenho de solução, enfim, fazer um pouquinho de tudo e mas queria mudar. E eu estava muito interessado na época em metodologias ágeis, aí estava estudando aquilo pra caramba tal, e comecei a me candidatar. E um belo dia, estava olhando o LinkedIn, surgiu a vaga da Salesforce aqui no Brasil. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. E eu me lembro até hoje, eu comento bastante isso, que a vaga começava assim, você em inglês, né? Você vai se tornar um arquiteto certificado da Salesforce. E aí eu falei, bom, se eu vou me tornar é porque eu ainda não preciso ser. E aí eu apliquei. Falei, bom, vamos lá, seja o que Deus quiser. E me chamaram, eu participei de alguns painéis, de algumas conversas, assim, eu venho do mundo de telecom e eu trabalhava muito com sistemas batch, Unix, então tive aí um par de anos, talvez, com CRM, mas na época ainda era Java com WebStart
Spring, enfim, era uma tecnologia que hoje em dia acho que ninguém sabe do que se trata mais. E então meu know-how ali era de Unix, basicamente, né? E aí eu fui fazer a entrevista com a Salesforce. É claro que aí eu me preparei um pouquinho, fui ver o que eles iam me pedir. E aí, assim, o que ele vai te perguntar? Vai te perguntar de interface gráfica, de JavaScript, de single sign-on. Na verdade, na época não era tanto JavaScript, era mais JSP, ASP, né, que era o que era baseado no Visual Force, né? O Lightning estava ainda surgindo. E eu não tinha a menor ideia do que era nada disso. Aí eu lembro que eu fiz uma developer org, olhei para aquilo e falei, meu, o que eu faço agora? Não sabia abrir o Developer Console. Aí falei, bom, eu vou estudar umas coisas mais conceituais, né? Aí eu aprendi um pouquinho o que era um single sign-on, enfim, procurei ali saber alguma coisinha a mais de UI, de UX e tal, e vamos que vamos. Aí a minha entrevista foi totalmente assim, eu fui honesto, né? Falei, olha, eu vou comentar aqui o que eu aprendi, mas honestamente eu não sei, eu não, a gente não faz single sign-on. A gente, nos sistemas que eu mexo há 15 anos, a pessoa faz login no Unix e roda, cara. E roda o batch lá, espera algumas horas o billing terminar, né? E comentei e tal, e aí eles foram direcionando as perguntas ali, né, tentando extrair alguma coisinha, mas também ouvindo o que eu tinha para apresentar. Eu lembro de duas coisas legais, assim. Uma foi de do valor que a gente trazia para o cliente. Eu lembro que eu comentei muito da experiência, porém focada na clareza da conta que a gente ia mostrar para o cliente final, né? E eu falei um pouco também de automação de testes, que eu tinha acabado de sair de um projeto com um grande amigo meu aqui, que a gente comeu bastante capim ali junto. E ele fez um trabalho muito legal de automação de teste. Eu usei aquilo, né? A gente estava junto, né, no projeto, mas eu usei aquilo como caso e eu acho que aquilo brilhou ali para os examinadores, digamos, né, para o pessoal da banca. E aí eu lembro que eu terminei, tinha um brasileiro só, e ele perguntou, ele falou, mas você se acha mais solution ou mais técnico? Eu falei, não, cara, não tem nenhuma dúvida que eu sou técnico, fica tranquilo, porque assim, talvez ele tenha perguntado um pouco por essa parte da experiência do usuário que eu falei, ou da automação de teste, mas assim, eu sempre fui um cara super técnico, né? Aprendi um pouco a sair dessa coisa aqui já na Salesforce. Tive que entender bastante e passei por várias experiências, né, em pré-vendas, pré-vendas de licenças, pré-venda de serviço. Isso me fez abrir o meu leque aí, minha visão. Então hoje eu consigo conversar melhor com áreas de negócio, conversar melhor com o C-Level, mas foi sofrido ali, foram anos de suor ali para me sentir confiante de ter essas conversas com áreas de negócio, sobre valor de negócio, sobre visão executiva, métricas, etc. E foi assim que eu entrei na Salesforce e estamos aí, né? Boa, boa. Eu lembro até quando a gente teve a entrevista, né? O feedback que vocês me passaram sempre que foi assim, tipo, para, você é técnico, mas aqui na Salesforce a gente tem que ter uma pegada diferenciada. Então, até eu sempre falo para todo mundo, eu falo que é tipo, o divisor de águas para mim na minha carreira foi em 2021, quando vocês me deram, pô, você quer se tornar um arquiteto apto a trabalhar na Salesforce, você tem que ter uma pegada mais dos soft skills, toda a parte mais de solução, você tem que entender como conversar com diferentes níveis, né? Não só aquele technique case que
era só técnica, como se alguém que não entendia do Salesforce ia falar, meu Deus do céu, aonde que eu tô me enfiando, né? Então isso daí, esse eu sempre falo, isso, né? Eu já falei para vocês tudo, mas eu sempre eu gosto de frisar assim que foi o divisor de águas para mim, o feedback positivo que eu tive de vocês, tudo. Infelizmente não fui aceito naquele período lá, né? Mas ainda estamos na jornada. E aí nisso me trouxe a luz, né? Tipo assim, pô, caramba, me falaram uma coisa que eu tenho que prestar atenção. E foi aí que eu fui para a parte de solução, e hoje eu não me considero um arquiteto técnico nem de solução, né? Eu considero um arquiteto que tenta entender os dois lados, né? Mas é É, interessante isso, né? Essa essa, parte da... esse é um assunto que eu acho até bem meio controverso, para ser honesto, assim, você falar, não, porque um arquiteto técnico contra um arquiteto de solução, né, como se fossem coisas muito diferentes. Na realidade, você tem um overlap muito grande, né? Eu só acho que é difícil um arquiteto só, por exemplo, realizar todas essas atividades dentro de um projeto. Então Impossível. eu vejo que você acaba separando um pouco para falar, bom, uma pessoa vai fazer uma visão um pouco mais funcional, levantamento de requisitos, é, e outra vai fazer mais a definição de como vamos implementar, mas eu acho que isso é muito mais o papel em cada projeto obviamente, né? Claro que vai ter uma pessoa ali que gosta mais de código, isso de fato existe, né? Sim, Mas, mas eu acho que é relativamente raro, né? Você ter arquitetos aí excelentes que, que não fazem alguma coisa, né? Eu consigo pensar em uma pessoa que eu acho fantástica, é quase uma mentora minha, que é a Rosângela Souza, né? Que ela não, até onde eu sei, ela não codifica, né? é Mas ela tem verdade. uma experiência vastíssima tal. Mas fora isso, eu acho que o mínimo ali de entendimento de algoritmo, de ler um código, você pode até não fazer, né? Não saber escrever. E hoje, depois a gente fala um pouco sobre isso, né? Hoje não saber escrever um código é praticamente supérfluo, dado que quem escreve o código para você é a IA, né? É o cursor. Exatamente. Né? Concordo. A Rô, eu também já tive a oportunidade de trabalhar com ela em outros projetos, né? Ela na parte da Salesforce e na parte do cliente. Eu trabalhei em projetos com ela e sei sim que, mas ela tem um conhecimento fora de série também. É uma Uhum. outra que vai estar aqui no nosso podcast Ah, também. legal, Já legal. chamei ela para Vou também ouvir. conhecer um pouco mais dela, da carreira dela, da Rosângela, né? Mas que legal, legal. Eu também eu acho assim, essa parte, é, o, o arquiteto em si ele é um generalista, mas ele tem uma especialização, que nem você falou, pô, tem pessoas que gostam mais da parte de codar, tem Uhum. pessoas que, pô, cara, eu tô chato de ficar escrevendo documentação, o SS, o Solution Design Document, que é extenso, né? Tem gente que, caramba, cara, eu prefiro falar uma coisa mais simples aqui, eu sou mais técnico, não. Mas tem essa pegada. Hoje, o mundo Salesforce teve seu período onde que deixava bem claro o que o arquiteto técnico fazia isso, o arquiteto de solução fazia isso, o tech lead fazia isso, o consultor teve aquele período de divisão bem específica. Hoje eu sinto que não existe mais essa divisão tão grande. Por isso que tem assim, as buscas hoje são focadas em um arquiteto de dados ou Uhum. um arquiteto experiente em telecomunicações, não mais assim, eu quero um arquiteto técnico. Que nem assim, muitas vezes você vê o arquiteto focado em Velocity, né, em OmniScript, em coisas assim, mas não mais aquele label, né, que é arquiteto de solução, arquiteto técnico. E quando você vê a descrição, tem muita coisa, o overlap é Exato. muito na cara, né? Então, tipo assim, hoje não tem essa especialização como existia antes, né? Existe uma especialização mais em termos de nuvens, mas também essa parte, assim, essa saída saiu, já não tem mais. Eu posso falar que, tipo assim, pelo menos no mundo Salesforce,
é uma das coisas que a Salesforce, né, trouxe para nós, que vem desse background de TI. Eu era .NET, MCPD, MCTS, todas essas coisinhas aí, foi essa forma de trabalhar, quais as roles, né, como nós chamamos, as funções que as pessoas têm. E elas têm suas particularidades, mas você tem que ter o conhecimento dos outros lados, né? Como eu falo assim, um desenvolvedor tem que saber o que o administrador faz, para não tentar reinventar a roda. O administrador tem que entender também o que um desenvolvedor faz. Ele não vai precisar codar, mas ele tem que entender um pouquinho assim para que o trabalho dele seja mais claro, mais fácil. E também quando aparecer alguma coisa, o cara fala, pera, eu acho que aqui eu posso ir até um certo nível. Daqui para frente, para a gente ser eficaz, a gente ter eficiência e agilidade, né? A gente vai precisar de um desenvolvedor. Não tentar, cara, falar, pesquisar, gastar horas e horas pesquisando no Google para não sair em nada, e daí depois, olha quanto tempo a gente deixou de ter disponível para resolver esse problema se a pessoa tivesse falado, né? Mas isso é uma coisa bem interessante, né? Sim, eu acho que é muito difícil, né, você separar totalmente a funcionalidade que você vai entregar do mecanismo técnico que você vai usar, né? E se você discute se você, digamos, é totalmente isento, né? Totalmente, você não pensa na tecnologia, você algumas vezes vai discutir uma solução com o seu usuário que vai ficar ou vai ficar muito difícil de implementar, ou vai necessitar muita customização, vai sair muito do standard. Então, precisa ter um conhecimento. Como você também colocou, né? Mas eu preciso saber desenvolver? Não, calma. Né? É claro que cada um vai ter um pouco uma especialidade em alguns pontos, e vai chegar num certo nível de detalhe que o arquiteto não vai saber, ou que o arquiteto, enfim, de solução, técnico tal, não precisa saber, e vai ter um feedback ali do desenvolvedor, ou enfim, para falar, poxa, olha, a gente imaginou inicialmente fazer com Flow, mas a gente agora entende que é melhor fazer com Apex ou com OmniScript e por aí vai, né? E nem sempre alguém, né, vai ter essa visão desde o início, mesmo que conheça todos os mecanismos, né? Mas isso também acho que aliás, duas coisas. Primeiro, isso é uma coisa que é bem legal, eu acho, do mundo Salesforce, né? Porque de fato é muito amplo, deixa a gente meio louco, mas isso é legal. E ao mesmo tempo, eu acho que isso é um papel super, super importante do arquiteto, que é você saber que não existe necessariamente um caminho só correto. O que vão acontecer é trocas, é trade-offs, né? Então, poxa, se eu escolher ir por um determinado caminho, eu tenho essa vantagem e essa desvantagem. E por outro, vão ter outros. E qual é melhor? Vai depender muito de cada cenário, né? Um exemplo bem típico disso é a famosa declarativo versus low code, né? Low code versus declarativo versus programático. Né? Existe um viés, né? E aí eu falando como Leandro mesmo, né? Eu vejo que eu nem sei, para ser honesto, se a Salesforce prega tão forte assim o low code. Eu vejo que sim, ela coloca o low code como uma opção importante, porque ela muitas vezes traz mais agilidade, etc. Mas não que seja o certo, não que você deva fazer em Flow quando se Apex também for uma opção. Sabe, você vai ter que escolher de acordo com o seu skill, de acordo com seus requisitos funcionais e não funcionais e etc. Então, esse é bem polêmico, né? É interessante porque existiu um tempo que a Salesforce, quando ela surgiu, se a gente vai pegar a parte histórica da Salesforce, a Salesforce ela surgiu porque era uma aplicação nas nuvens, aonde você tem acesso à internet e você consegue, e a segunda era o click no code. Então ele tinha, no inicial ele tinha pegada, porque eu lembro disso
que em 2010 eu estava nos Estados Unidos, né? Eu já te contei, que eles fizeram um lançamento de uma oferta de trabalho para desenvolvedor e eles falavam assim, ó, tem um bônus de $10.000, eu fui entender o que pegava. E inicialmente era assim, a facilidade que as pessoas tinham em trabalhar com os sistemas. Né? Claro, tudo se evolui, como você falou, tem coisas que você vai fazer com Flow, mas tem coisas que dependendo da situação, o código ele sai mais limpo, ele sai mais ágil, a performática dele é melhor, né? Então existe essa necessidade. E também tem os skills das pessoas. Às vezes você não, você vai ter que fazer isso aqui com código porque eu quero que seja feito. Não existe isso daí no mundo Salesforce. Existem várias, que nem você comentou, existem várias formas de você atingir aquele resultado ou perto daquele resultado esperado, né? Mas são trade-offs, né? Exato. O que você está ganhando, que coisa aí. Então, mas isso é bem interessante. Mas vamos lá, Leandro. Qual que foi o teu maior desafio no teu início de jornada no Salesforce? Com certeza foi sair do delivery, do desenvolvimento, entrega de projeto e ir para o advisory. Porque quando eu entrei na Salesforce, eu tinha que ser advisor. Eu tinha o papel de Program Architect e, portanto, eu não entregava código. Eu ficava ali perto do cliente, entendendo a necessidade dele, e entendendo o ambiente, entendendo os projetos e orientando ele para que ele tivesse uma implementação de Salesforce bem sucedida. Assim, foram por baixo 3 anos de sofrimento com clientes diferentes ali, que eu falava, gente, eu não estou entregando nada de valor para esses caras, tudo que eu estou falando para eles está no help, é PPT, e claro, de fato assim, talvez eu acho que eu sou muito crítico comigo, né? Então, talvez não tenham sido 3 anos, talvez tenham sido 1 e meio. Mas até porque de fato no início eu não estava. No início eu tinha pouco conhecimento de Salesforce. Então eu acho que tem duas coisas. Tinha o fato de eu ter pouca experiência, né? O conhecimento eu estudei ali tudo que eu podia. A gente teve tempo de fato para se dedicar, fazer todos os cursos e tal. Então eu ganhei esse conhecimento, mas eu ainda não tinha experiência com a plataforma. Esse foi um ponto. O outro ponto, e esse é um problema até hoje, é que os clientes querem de fato entregar projeto. Eles estão preocupados se a aplicação deles, né, o aplicativo vai estar funcionando depois da implantação. Eles não estão tão interessados assim num cara tentando explicar que se ele for por determinado caminho, isso vai trazer um maior valor de negócio, ou então que se ele utilizar determinada tipo de integração, ele vai estar abrindo para um possível ataque. Que isso são coisas que o advisor faz. Olha o ambiente e fala, poxa, sua org tem débito técnico. Quer dizer, de certa forma ele aponta, ele é o chato, né, o advisor, né? Ou olha, o seu processo está ruim, você está fazendo um processo em 1 semana que poderia demorar 2 dias, né? E aí a gente desenha o processo. Só que isso é pouco palpável, isso precisa que ele priorize, movimente pessoas para realizar. E o projeto que ele está rodando, ou os projetos, já estão em andamento, ele já priorizou. E ele quer garantir, a preocupação dele naquele momento é garantir que aquilo seja entregue. A entrega. Né? E o fato foi esse, eu entrei aí em, sei lá, 3 ou 4 clientes durante esses 3 anos, em que eu ficava tentando criar desenhos de soluções, apontar melhorias de processo, apontar débito técnico e como corrigir, mas eu falava, cara, eu não estou entendendo. E de fato eu tinha muita coisa a melhorar, né? Que nem eu falei, tinha um lado do cliente, mas mesmo esse, obviamente, era papel meu influenciar ele de maneira diferente, ou até mesmo entender ele e priorizar um pouquinho mais o que ele quer, sem esquecer o que eu preciso entregar também, né? E teve o lado meu de conforme eu fui ganhando experiência aí com projetos, entendendo melhor
o que o Salesforce oferece, traz e qual é a dinâmica de um projeto Salesforce, eu consegui aí de fato Trilhar. levar valor para os meus clientes seguintes. Estou há 9 anos quase na Salesforce, então já estou aí no positivo, já estou há 6 anos que eu acho que eu estou fazendo um trabalho legal. Não, com certeza, né? Isso daí eu posso até afirmar, com certeza você está fazendo um super de um trabalho, porque, de novo, né? Porque eu já tenho contato com você tudo, mas muita gente que não mesmo não conhece, não conversa com o Leandro Bailão, quando sabe que tem um evento onde que você apresenta, sabem que a qualidade das apresentações são excelentes, porque o conhecimento que você tem é muito grande. Então isso é uma coisa fantástica. Né? E vamos lá. O que você considera essencial para quem está começando hoje, Leandro, no Salesforce? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é uma. Eu acho que tem que ter foco. Talvez esse seja a maior dificuldade, né? Hoje, seu esforço é muito grande. E talvez seja utilizar se você, enfim, utilizar o que você gosta ou o seu background, né, do que você já sabe, e focar um pouco naquilo no Salesforce e depois ir aumentando, né? Então, eu sou um desenvolvedor e quero migrar para Salesforce. Legal, cara. Então, alavanca isso que você tem de desenvolvimento. Eu sou um analista funcional. Pô, beleza, alavanca isso. Aprende então funcionalmente o que o Salesforce pode te entregar. E aí, devagarzinho, conforme for surgindo as necessidades, aí você vai crescendo, né? Eu acho que talvez uma coisa para se ter em mente, esse é acho que seria uma dica aí, é que Salesforce não é tão diferente assim de assim, não é um mundo, não é assim, eu vou esquecer tudo que eu já aprendi sei lá, em Python, JavaScript ou de AWS para aprender Salesforce. Não, tem características diferentes, mas é complementar. Você vai adaptar um pouquinho ali do seu conhecimento, seja de desenvolvimento, seja de infraestrutura de nuvem, de segurança, integração, ou funcional, né? Para Salesforce. Então, não é, eu vou migrar para Salesforce, eu nunca mais vou sair. Não, você pode sair de Salesforce tanto para outro CRM, quanto voltar para uma área de desenvolvimento, digamos assim, mais raiz aí, né, mais puro. Verdade, verdade. E partindo agora, vamos lá, de estudos e desenvolvimentos. Como que você estruturou o teu aprendizado do Salesforce? O que você foi? Trailhead, cursos, comunidades, hands-ons, Salesforce University. No teu tempo já a Salesforce University já não existia, né? Já era o Trailhead, né? Já. Teve algumas ferramentas aí que o Salesforce me deu para aprender. Eu me lembro que primeiro, né, quando eu entrei na Salesforce, tinha pouquíssimo professional services, na verdade tinha um arquiteto que era o Maurício Bella, também meu mentor aí, e ele nem era, se não me engano, ele já tinha sido contratado, eu não lembro se pela Itália ou pelos Estados Unidos. Então eu fui o primeiro arquiteto contratado aqui no Brasil, né? E graças a isso também eu tive muito tempo para estudar. Existia um ramp, eu precisava fazer uma determinada quantidade de certificações nos 3 primeiros meses, mais algumas nos 6 e mais alguma em um ano. E eu tive tempo para fazer isso. Então, eu tinha tanto Trailhead quanto alguns cursos internos da Salesforce. Eu me lembro que na época eu no início, principalmente para admin, app builder, assim, eu não estudei muito pelo Trailhead. Eu achava os cursos mais simples de seguir, mais estruturados. Aí quando eu comecei a chegar em outras certificações, não me lembro exatamente quais agora, mas que eu achei que o curso não era tão profundo, aí eu comecei a estudar Trailhead também.
Então foi isso. Eu comecei a fazer esses cursos internos, a fazer Trailhead, e eu sempre gostei muito de procurar tipo Quizlet, né? Esses cards que algumas pessoas criam para estudo próprio ou perguntas assim. Eu sempre fui, desde faculdade, etc. Sempre gostei de estudar por exercício, né? O exercício eu acho que me ajuda a entender o que pode ser cobrado, o que faz sentido uma prova perguntar e o que é uma coisa mais supérflua tal. Então eu procurava na internet esses recursos. E aí foi, a gente começa na Salesforce, existe mais ou menos uma linha, tem mudado por conta de AI e tal, mas durante muito tempo foi Admin, App Builder, Advanced Admin, Sales Cloud e Service Cloud Consultant, eram as 5 básicas. E depois a gente começava a ir para certificações de arquiteto. Então começava por Sharing Visibility, Data Architect, já não vou lembrar tudo. Integration, isso. Lifecycle. Dev Lifecycle Management. Eu não lembro exatamente a ordem que eu fiz, mas foi mais ou menos isso. Eu tirei aí no meu primeiro ano, não me lembro se foi 7 ou 8 certificações. E aí depois eu fechei os dois lados da pirâmide de arquitetura. System, yeah. E isso digamos, por demanda mesmo, né? Não, você é um arquiteto Salesforce, isso é necessário. Aí acho que a gente tinha 1 ano e meio, 2 para fazer todas, não me recordo exatamente. E depois, conforme eu estava em clientes e havia necessidade, né, ou interesse do cliente por alguma tecnologia, eu acabei estudando tirando outras certificações, né? Então, eu me lembro, né, você comentou, eu realmente não lembro mais quantas certificações eu tenho, mas até comentando um pouco, né? Primeiro, existia essa demanda da Salesforce para que nós tiremos certificações e, gente, assim, né, não se enganem, né? Ter certificações é bom, é bem visto em geral pelo mercado, não faz mal para ninguém, né? Então, dificilmente alguém vai olhar, eu não vejo razão para alguém olhar e falar, poxa, o Leandro tem 30 certificações, é demais, não quero ele. Não, eu acho que, de forma geral, é uma boa. E isso é útil para as empresas, não só para a Salesforce, mas para as consultorias, para vender o serviço dela, de falar, olha, nossos arquitetos têm em média 15 certificações, 10, não sei quantas. Né? Então é interessante para as empresas. E para mim, pessoalmente, eu juro que eu pensava, ainda penso, mas eu pensava assim, gente, é uma oportunidade que eu estou tendo, a Salesforce me banca esse estudo, se ela me demitir amanhã, poxa, eu quero ter isso no meu currículo, então eu via dessa forma. Depois passou a ser mais por essas demandas. Então, estou num cliente que tem, por exemplo, licenças de CRM Analytics, porém não está usando bem. Poxa, deixa eu tentar aprender isso para fazer com que ele aproveite essas licenças. Estou num cliente que está considerando utilizar Heroku para uma determinada solução. Pô, eu não conheço Heroku, deixa eu tentar aprender Heroku para... E aí, nesse estudo que eu fazia, eu já aproveitava para direcionar para a certificação. Então, foi assim que... Depois, assim, mais recentemente, eu acabei estudando algumas coisas só para não perder o costume, digamos assim. Né? Então, por exemplo, esse ano eu tirei a de JavaScript Developer. Front-end não é meu negócio, eu não sou um cara, não tenho experiência de desenvolvimento JavaScript real em projetos, mas eu não queria ficar sem estudar. Né? Na verdade, eu tenho estudado bastante coisas de liderança, mas eu queria ainda manter o técnico fluente, então eu falei, não, esse ano vai ser a de JavaScript. E foi uma baita experiência legal. Boa. Já falando de certificação, né? Qual que foi a primeira certificação que você tirou? Admin, Certified Admin. E falando em certificações, qual a certificação que você considera que, tipo assim, foi um divisor de águas na tua carreira? Qual que você falou, putz, essa aqui...
Que nem na minha foi o Sharing Visibility, que eu fui realmente entender o por trás das cenas e o quanto é importante a gente pensar nessa parte de verificação, compartilhamento de dados e coisa assim. Para mim essa foi. E para você, qual que foi a tua? Pô, é difícil falar uma. A de Sharing Visibility, e eu não estou falando aqui porque você falou, não, mas eu acho ela uma das mais difíceis, ou pelo menos na época que eu fiz era. Eu acho que é um conteúdo muito extenso, né, e você saber quais são os mecanismos para resolver o melhor mecanismo para resolver cada problema, não é trivial. Eu achei ela uma prova cansativa, assim, e foi super legal ter passado. Eu acho que a App Builder, para mim, deu um clique também, porque a Admin e a App Builder não são tão diferentes assim, né? Mas a App Builder eu também achei ela um pouco difícil, pelo menos para mim na época, né, que estava entrando no mundo do Salesforce. E aí eu acho que eu comecei a entender, por isso eu acho que ela responde um pouco a sua pergunta. Eu comecei a entender de fato para que serve o Salesforce, o que é o benefício que ele traz aqui. Acho que foi quando me deu um clique assim. E tem outras de arquiteto, assim, as certificações de arquiteto eu acho super bem elaboradas. Na verdade, eu acho que a arquitetura da Salesforce é bem elaborada, assim. Então, a de integração, por exemplo, uma prova complexa, né, muito legal. Acho que aí, até saindo da sua pergunta, mas então eu diria talvez a minha resposta seria App Builder, tá? Que eu acho que foi para mim uma virada, mas menção honrosa para integração e Sharing Visibility. Mas só um comentário aqui, eu acho que a certificação em si é super importante, mas que eu acho que é um tema bem controverso assim e difícil do pessoal que vem de fora entender de Salesforce é a de Development Lifecycle Management, porque o Salesforce nesse ponto tem características muito Únicas. particulares e é difícil as pessoas que não se debruçam e tentam entender o assunto entenderem ali todas, digamos assim, todos os desafios, né? Com certeza. A minha mais difícil foi de integration. Essa Pelo fato de difícil. eu não gostar muito de integração. Mas a de integration foi a mais complexa para eu realmente entender. Porque eu falo assim, tipo, eu não tiro uma certificação para ter lá, Maurício tirou a certificação. Eu tiro uma certificação depois que eu já trabalho com isso. Tanto é que eu tenho algumas certificações atrasadas, tipo de CPQ, a de Heroku, que eu fui beta tester no Heroku. Quando começaram lá do Heroku, eu lembro que a gente recebeu na primeira semana lá, quando lançaram o Heroku, a gente recebeu mais de 1.000 e-mails no primeiro dia de problemas e coisas assim. Então eu tiro a certificação para testar e para me testar se aquilo que eu já trabalhei, aquilo que eu já meti a mão, eu tenho realmente conhecimento. E a de integração, mesmo eu tendo feito bastante integrações, foi uma mais complexa eu reprovei na primeira. Eu só fui passar no retake de integração. E realmente quando eu, cara, sentar e revisar e tá, putz, tinha alguns detalhes assim, cara, não lembrava disso daqui. Eu achei a de integração, ela foi a mais complexa em termos de qualidade de conhecimento. O developer, o lifecycle é único, o Salesforce é única. Não existe aplicação que equipara ao que nós temos aqui. Então, bem falado. E o App Builder ele surgiu. A App Builder eu fiz. Eu tinha naquele tempo, eu tinha Force.com. Então, quando a App Builder e a Developer One foram desmembradas da Force.com. Eu tinha Force.com e eu estava indo para Force.com Advanced. Daí, quando teve toda aquela primeira reformulação das certificações, mas ela surgiu dessa do desmembre da Force.com. Que daí eu fiz a revalidação, era 20 perguntas apenas. 20 perguntas, e daí depois eu fui revalidar para o Developer Plataforma 1, que depois eu passei. Mas, tipo assim, é bem interessante, assim, às vezes tem pessoas que numa certificação bem diferenciada, como o Sales Cloud Consultant,
pensar, pô, agora eu tô entendendo uma coisa assim da Salesforce. Mas é isso daí, é bem interessante ter esse conhecimento, assim, porque as pessoas pensam às vezes assim, tipo, o Leandro vai falar B2B Solution Architect, B2C Solution Architect, ou vai... Nunca, mas tipo assim, a coisa que deu clique para ele. Foi É, e eu sou um cara assim muito, eu acho que você conhecer o fundamento resolve o resto, sabe? Eu não sou o cara de conhecer, não é que eu não sou, né? A minha forma de pensar, ela, ela precisa entender a fundação, o porquê, né? Eu não quero saber a resposta. E quando eu sei a fundação, parece que todo o resto faz sentido. Então é um pouco nessa linha. E eu até estava pensando enquanto você estava falando, né? Eu falei muito aí das certificações técnicas e tal. E eu acho que, para mim, o segredo de você fazer as outras provas, então a Sales Cloud, a Service Cloud, a Field Services, que é uma prova bem complexa também, e algumas outras de consultant, o segredo é o modelo de dados. O resto é, como eu falei, né? Para mim, o resto se explica sabendo o modelo de dados. boa, boa. Uma ótima dica para o pessoal aí, né? E também, vamos lá, falando de certificações, pensando no mercado de trabalho, a experiência prática, na sua opinião, ela vale mais do que uma certificação ou se Ah, complementam? com certeza. Não, eu acho que a experiência prática ela é né, é o essencial, digamos assim, né? Eu não espero, por exemplo, eu comentei aqui, eu sou certificado em CRM Analytics. Eu não espero que ninguém me contrate, ou em JavaScript, que nem eu mencionei. Eu não espero que ninguém me contrate para desenvolver JavaScript. Estaria fazendo uma besteira. É, eu acho que a certificação, ela mostra, acho que uma capacidade de aprender, ela te tira do zero. Então, hoje, se eu tiver que discutir um pouquinho ali de uma solução JavaScript com um desenvolvedor, eu vou conseguir, né? Então, a certificação ela dá esse pontapé inicial, digamos assim. Mas com certeza, para você exercer aquela função, digamos, a experiência prática é essencial. A minha forma, como eu falei, né? Tem uma necessidade. Já que eu vou estudar para resolver essa necessidade, seja ela qual for, né? Seja implementar um projeto, seja fazer uma pré-venda ou resolver um problema, enfim, eu aproveito e estudo para certificação. Mas pode ser o contrário, que nem você mesmo comentou. Eu prefiro, né, estando atuando num projeto, eu depois tiro a certificação. Mas acho que a certificação ela é um a mais, né? Ele é um diferencial. Com certeza, concordo plenamente. E falando lá, além da parte técnica, quais as habilidades interpessoais são fundamentais na carreira Salesforce? Cara, eu acho que na vida a habilidade mais importante é comunicação, né? Tem que se comunicar bem. Eu diria junto com uma segunda, vai, que hoje em dia especialmente tá bem na moda, mas acho que ela é bem importante, que é a resiliência, né? Mas e por que eu estou trazendo as duas juntas, né? Porque vai ter horas que você vai ter que ter conversas difíceis, você vai ter que passar mensagens difíceis, você vai receber mensagens difíceis, e aí para isso você vai ter que ter essa resiliência, essa tal dessa aguentar firme, né? Enfim, eventualmente engolir um sapo ou falar uma coisa que você sabe que a pessoa não vai gostar, né? Ou falar para um cliente, às vezes que está te pedindo alguma coisa que aquilo não faz muito sentido. Isso, né, é isso que eu quero dizer com comunicação. Passar a mensagem, né, ou saber qual é a mensagem é uma coisa. Como Saber passar? passar a mensagem da forma certa para aquele público-alvo é uma mágica, é assim um skill muito difícil, né? Uhum. É, eu brinco com o pessoal do meu time, e isso é verdade, acho que de forma geral, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil e América Latina,
muito difícil alguém dar um feedback negativo. E feedback negativo deveria ser Mandatório. uma bênção, né? Um presente. Senão eu Com não sei certeza. como eu vou melhorar. Aham. Ao mesmo tempo, eu sei que se alguém me der um feedback negativo, dependendo da forma como ele falar, eu vou ficar bravo, vou ficar triste, vou ficar, sei lá, magoado com a Vida, aham. pessoa, né? E Que é para natural nosso. É Exato. E natural cada nosso. pessoa vai para cada pessoa você vai ter que dar por exemplo, um feedback negativo de um jeito diferente. Então, enfim, comunicação é essencial. Mas aí saindo um pouco dessa história só, né? Por que comunicação também? Comunicação para pedir ajuda. Às vezes, eu vou demorar meio dia estudando uma coisa, ou semana estudando uma coisa, que se eu perguntar para o Maurício, ele vai me falar em 10 minutos. Comunicação para ajudar, né? Então, às vezes eu posso estar ocupado, mas se eu ajudar uma pessoa, for me custar 5 minutos e, sabe, for economizar uma semana de trabalho dela, talvez eu devesse ajudar, né? Talvez eu devesse gastar esse tempinho. Se for uma coisa fácil para mim, se for uma coisa que eu tenho à mão, sabe, isso torna o time inteiro, digamos assim, mais eficiente, mais ágil. E eu acredito muito que, assim, eu não tive uma carreira meteórica, né? Eu me formei na faculdade em 2003, então eu tenho aí 22 anos, de 21 anos, de experiência pós-faculdade. Antes disso eu já tinha feito estágios, tive colegial técnico e tal, né? Mas eu acho que... Ai, meu Deus, perdi o fio da meada aqui. Não, você estava falando Tá da falando? comunicação, resiliência, e daí Comunicação. ver. Sim, eu acho que muito da carreira que eu criei, né, isso que eu tenho, ela se deu nessa base de ajudar as pessoas e muitas pessoas que me ajudaram. Então, né, comecei como desenvolvedor muitos anos, depois passei a ser arquiteto, trabalhei um pouquinho em pré-vendas e estou há 9 anos na Salesforce, me tornei diretor depois de 6, né, com mais de, sei lá, quase 20 anos de experiência profissional até me tornar o diretor. E tudo bem, eu acho que está ótimo, e eu acho que eu construí isso numa base sólida de ter pessoas que confiam em mim e pessoas em quem eu confio por conta desse trabalho de ajuda, de apoio e de ser apoiado, sabe? Acho que esse é o Boa, boa, bem segredo. interessante. Uhum. E uma outra coisa, né? Qual o equilíbrio que você acha interessante a pessoa ter no mundo Salesforce? Tentar ser mais especialista ou mais generalista? Olha, aí eu acho que depende muito do. Eu acho que eu guiaria isso de acordo com a oportunidade. Então, por exemplo, hoje eu trabalho numa equipe cross industries, que significa que a gente não é especializado em ninguém. Porém, muitos dos nossos projetos são de indústria financeira. Então, eu estou tentando aprender um pouquinho mais de indústria financeira. A gente tem dentro da Salesforce uma área especialista em telecom. Se eu estivesse nessa área, seguramente eu estaria me especializando em telecom, né? Se eu entendesse que a minha oportunidade de crescimento seria por lá, eu me especializaria ali. Se eu tivesse numa área de solution consultant, solution architect, muito provavelmente eu estaria também focado em coisas diferentes, né? Eu vejo um pouco dessa forma. Claro que, e aí até entra um pouco da minha história, antes da Salesforce eu sempre trabalhei com telecom. Não era uma área que eu tinha assim, não que eu não gostasse, mas eu queria ser um desenvolvedor, um técnico mais genérico. Então eu procuro não me especializar tanto em telecom, apesar de eu ter uma pós-graduação em telecom. Eu busquei um caminho alternativo. Então, é claro, se você não gosta de indústria financeira, poxa, procura o seu espaço fora. Mas se você não tem uma preferência,
Vê onde está a oportunidade. Se tiver na parte técnica e você gostar, vai por ela. Se tiver na parte de indústrias, vai na parte de indústrias. Se tiver na parte de metodologia e assim por diante. Esses últimos anos eu estou me especializando em Financial Service Cloud, na parte de financeiro, né? Toda a capacidade da... Mas eu também, às vezes eu gosto de voltar para o generalismo, entender a fundação, a base, para depois eu poder, beleza, acho que isso daqui vai me ajudar nessa outra parte, bem interessante. Vamos lá. E vamos lá, sobre metas e futuro, Leandro. Quais foram as metas que você traçou e como elas evoluíram ao longo da sua carreira? Então, eu não tracei muitas. Acho que a minha meta era assim, vamos dizer, em termos de crescimento profissional, ela era muito numa linha de quero estar sempre evoluindo. Acho que sempre foi esse o caso. Nunca foi, eu preciso progredir em tanto tempo, ter uma promoção. Eu ia tentando a progressão, entendendo como as empresas onde eu estava viam o meu trabalho e, obviamente, como eu também sentia dessas empresas. Então, em determinado momento, e não dependia muito de ser 2, 3 ou 4 anos na mesma posição, eu pensava, poxa, eu estou pronto. E aí eu começava a ter essa conversa. E se eu percebia que ali não ia acontecer, aí eu procurava uma outra empresa, eu ia procurando. Eu acho que uma facilidade que eu tive, né, como eu comentei lá, né, que eu percebi muito cedo que eu era bom, ou gostava, tinha facilidade com a parte de algoritmo, a parte mais técnica, e eu consegui me manter nessa linha até hoje, praticamente. Né? Claro que eu tive que ampliar meus horizontes, aí, meus conhecimentos, mas a linha base segue a mesma. Então isso me facilitou. Então eu comecei como um desenvolvedor, me tornei um desenvolvedor bom, sênior, líder. Aí eu, sendo um líder, eu comecei a já fazer a ponte com os usuários. Aí eu já levantando os requisitos e sabendo desenvolver, meio naturalmente as pessoas me pediram, poxa, quanto tempo você acha que isso vai demorar para ser feito? E eu passei a fazer estimativas, né? Então, acho que a minha meta foi eu ganhar o reconhecimento que eu achava que eu merecia. Se eu não ganhava, eu procurava algo novo. E isso foi funcionando assim até hoje. Boa, boa. E como você se mantém... Perdão. Como você se mantém atualizado em cada release da Salesforce? Essa é difícil, assim. A gente é super cobrado e incentivado a estar sempre estudando, né? Mas é claro que, sim, a gente não consegue realmente estar sempre a par de tudo que está acontecendo. Então, de forma geral, eu diria que tem três linhas, né? Tem a linha de, poxa, o cliente onde eu estou tem uma determinada necessidade, então eu me atualizo focado nisso. Talvez essa seja a principal, né? A segunda e muito próxima ali, talvez essa seja a principal, estão juntas, a Salesforce está focando em alguns produtos e você precisa aprender aquilo. E a gente é obrigado. Então, hoje, obviamente, Agentforce e inteligência artificial, a gente precisa experimentar, aprender, se certificar, etc. E a terceira linha, aí pode. Eu acho que é uma coisa que acaba sendo útil, é a renovação das certificações. Então a gente tem que renovar, é pouco, digamos assim, mas como eu tenho 30 ali, acaba sendo uma oportunidade na hora de renovar essas certificações de eu entender o que foi lançado durante esse ano. Às vezes, obviamente, não é tudo, mas eu entender, poxa, não, o Data Cloud agora tem uma feature assim, tem algumas features, e aí a gente põe em prática alguma dessa experiência. Uhum. Isso acaba sendo útil para mim. Isso, obviamente, é o mínimo, né? É o que eu sou obrigado. De um lado pessoal, eu defino algumas metas também. Então, hoje, como eu sou gestor, eu tento
buscar alguns cursos de liderança. É, normalmente no começo do ano, quando a gente faz uma definição de metas, eu escolho ou uma certificação para tirar, ou um curso de alguma outra nuvem para aprender, ou, enfim, tecnologia, né, para aprender. Então, e aí eu tento seguir essas linhas. E acho que, por último, só para não deixar de mencionar, eu gosto bastante de ler os artigos da InfoQ. Eu assino o newsletter dele lá, chega toda semana ali a parte de arquitetura, DevOps e tal, e aí eu dou uma bisoiada, leio aí 2 artigos e às vezes me aprofundo, mas... Boa. E que você vê, já com você falando Agentforce, Data Cloud, tudo, o que você vê como grandes tendências para os próximos anos no ecossistema Salesforce? Olha, assim, não tem dúvida que é inteligência artificial, e aí meu sinto muito para aqueles que estão cansados. É porque o Salesforce só fala de inteligência artificial, é porque os eventos, é porque o vendedor vai cansar bastante ainda de ouvir, cara. É bom se acostumar. Brincadeira, né? Mas assim, é o futuro. E não é o futuro da Salesforce. Aí falando de novo como Leandro aqui, tá? Isso para mim é o futuro mundo, assim. É complicado, tá? Tenho minhas preocupações em relação ao meio ambiente, em relação a social, né? A parte social, empregos. Apesar de ainda ser otimista, né? Mas tenho preocupações. Mas eu acho que a gente vai passar aí alguns anos ainda entendendo qual vai ser o impacto de verdade dos agentes nas nossas vidas, né? Eu recentemente ouvi um podcast em que uma pesquisadora, acho que ela era da PUC, comentando que a inteligência artificial talvez seja a maior revolução depois da eletricidade. E eu meio que tô com ela. Eu acredito, hoje eu acredito nisso. E é interessante, porque há um ano atrás eu achava que era besteira. Eu falava, não, esse negócio aí, esses GPT aí não sabem fazer o que eu quero. E eu tentava codificar, ele não codificava, não me ajudava. Eu tentava gerar teste, ele não gerava. Eu tentava escrever um artigo, ele não me ajudava. Hoje ele faz tudo isso. Sim. O cursor tá aí, né? Tá aí. Eu falo que é hoje assim, uma das coisas que eu falar, cara, que vai fazer escrever código, vai fazer classe de teste. Não, cara, não faz. A gente tem que pensar. E hoje já você dá um. Claro que você tem que saber fazer o prompt. Esse eu acho que é o grande segredo hoje. É você saber como formular o prompt para que ele te auxilie com a parte básica. E a partir daí você vê, beleza, agora sim, isso aqui me acelerou o processo de criar uma classe de teste. Uma classe. Me acelerou. Não quer dizer que eu vou sempre pegar, copiar e colar e ter essa adoção e tá boa. Ele acelera. Eu vejo as inteligências artificiais como um acelerador, um facilitador do meu dia a dia de trabalho, né? Mas que eles vão substituir, eu acho que ainda não. Porque somos nós que estamos dando dados para eles. Mas eles aceleram, eles facilitam muito a nossa vida. E também, quando tá no Dreamforce, né? Tudo girou em torno de Agentforce, Data Cloud, tudo isso daí. A renomeação de produtos. Mas é uma coisa que não é Salesforce. Você saindo desse universo Salesforce, você vê todos os restantes. Estão tudo indo para a inteligência artificial. Então, caramba, se todo mundo está indo, quem vai ficar para trás vai ficar obsoleto, né? Então tem esse negócio. Então eu acho que assim, também concordo com você, a parte de Data Cloud, IA, Agentforce, Agent 360 Platform, isso daí é o futuro inevitável. Se você pensa ainda, não vou querer ir para esse lado, cara, você vai ficar para trás, você vai ficar desusado, né? E vai perder espaço. E isso é uma coisa, concordo plenamente com o que você falou. Vamos lá, agora vamos. Eu sei que já a conversa é boa, tudo vai, mas vai rolando, já estamos numa hora já, né? Conversando. É bom, caramba, sempre a oportunidade de conversar contigo é muito boa, né? Mas vamos lá. Qual que foi o momento mais marcante da tua jornada até agora? Jornada geral.
não só Salesforce, coisa, qual que foi que marcou a tua jornada de profissional? Cara, eu acho, olha, é assim, eu vou estar puxando a sardinha, né? Mas realmente foi a minha vinda para Salesforce, né? Como eu falei, eu trabalhei, sei lá, 15 anos mais ou menos ali com telecom, gostava, estava ok, mas eu estava querendo mudar. E foi uma mudança, assim, foi uma mudança para uma empresa incrível, né? Com um produto muito bom, produto que desde que eu entrei, eu olho e falo, cara, isso aqui é top, é muito bem feito, é bem pensado. É claro que tem defeitos, tem problemas, mas são poucos, eu acho, perto de outros produtos. É uma empresa com uma cultura que eu me identifico muito, tanto que estou aqui há muito tempo. Mas para mim foi uma virada muito grande, como eu comentei, né? Foi sair do on-premise e ir para a nuvem, foi sair do batch e ir para o online. Então eu brinco que meus dois primeiros anos na Salesforce foi uma pós-graduação, porque eu tive que aprender tudo, eu tive que aprender integração, identity, enfim. Então, para mim, realmente foi uma super virada. E acho que junto com tudo isso, apesar desse sofrimento que eu falei que tive nos primeiros anos, o reconhecimento também. E aí eu acho que vale citar, assim, durante um tempo, eu não sei, acho que eu não lembro se eu já falei isso em público, enfim, mas durante algum tempo na minha jornada como arquiteto Salesforce, eu fiquei alocado na Globo, é, no, no, na área lá de D2C. E foi uma experiência maravilhosa, assim. Foi no fim das contas até o que me levou para o Dreamforce, para palestrar no Dreamforce, foi o cenário que eu vivi lá na Globo, que era de grande volume de transações. Então, assim, acho que a entrada na Salesforce foi uma das grandes viradas, e a segunda que me alavancou e me fez aprender absurdos foi esse período na Globo. Foi fantástico. Boa. E as pessoas de lá também, foi uma ótima experiência para mim. Até, acho que, se não me engano, esse Dreamforce, a Globo também foi Também. apresentar. Uhum. Foi utilizado lá da subscription, toda essa parte ali, que também, pelo que eu sei, foi muito bem implementado. Aí que gera um valor, um retorno do valor, né? A gente fala, o Salesforce é a ferramenta mais cara e ponto. Mas a quantidade de coisas, funcionalidades que tem dentro dessa caixinha que os clientes investem, cara, se você vai fazer cálculos das outras, você vai pagar muito mais caro nas outras e você não vai ter a capacidade que tem, né? Então, não é puxando a certinha de novo, mas é uma coisa real que eu já venho falando há vários tempos. Essa mudança do mindset da pessoa, estou pagando, estou gastando. Não, meu, você está investindo. Só que você não sabe o que você está investindo porque às vezes você você é do business, você não quer saber disso. É. Então, aí que vem os nossos trabalhos de mostrar para ele como explorar essa ferramenta, como extrair o valor do que você tem de informação, o que essa ferramenta pode fazer para te mostrar mais coisas que você realmente vai ter a sua vantagem. Né? É isso aí. É não comprar o Salesforce só por causa É o da número posição dela no Gartner ali, né? É comprar Isso. e saber aprender e saber usar, né? Eu tive um cliente, até antes de fazer a última pergunta, eu tive uma pessoa aqui, uma empresa aqui de Curitiba, de Pinhais, quer dizer. E o cara veio entrar em contato comigo, tô vendo que você é MVP, tudo, você ajuda muita gente. Tá, beleza. Cara, eu tenho o Salesforce aqui, ele tava com o Salesforce e o SAP. Era uma empresa com 20 pessoas, era uma empresa química. Ele falou, cara, não tô conseguindo trabalhar com o Salesforce, ele é muito complexo, ele não faz o que eu quero. Eu falei, cara, peraí, vamos lá. Fui nele, tudo, coletei, passei um dia com ele lá, coletando informação, tudo. Eu falei, cara, você não acha que o Salesforce é muito para você? Você não acha que você está investindo você está querendo uma coisa um retorno muito grande de uma ferramenta que é muito poderosa e que você não está sabendo pegar essa informação e transformar isso em solicitação para que uma pessoa venha, entenda e consiga colocar isso no Salesforce?
Será que você não deu um passo muito maior do que a tua perna no início? Não era para você ter pego um sistema mais simples, tudo indo progredindo, daí sim, agora eu tenho um processo de negócio consolidado, agora sim. Vou pegar uma ferramenta, estou crescendo bastante, agora eu sei que uma ferramenta do Porta Salesforce vai, junto com o meu processo e com as coisas que eu quero no futuro, vai me dar um resultado muito maior, mais rápido do que eu estou esperando, né? E eu falei para ele, a tua empresa não é para ter Salesforce nem SAP. A tua empresa é para ter um CRM simples e um RP simples. Porque é isso que você precisa. Porque quando eu falei para ele, olha, eu posso te ajudar, mas quando eu passei o preço, o valor de que ele ia ter que investir em colocar o Salesforce andando, ele cara falou, não, eu não tenho condição disso. Eu falei, então você tem que ver. Não adianta eu querer, sei lá, vou pegar o Salesforce porque é o número 1 no lugar que tem lá, ele vai me resolver a vida. Não, tem muita coisa por trás. E que daí que traz as nossas experiências, que mostra uma ferramenta dessa e consegue funcionar e fazer realmente. Eu não digo tirar água de pedra, mas olha, Quase. O valor que a gente consegue extrair, assim, consegue extrair da ferramenta, do pacotão lá, é muito grande. Então, isso que eu diria é uma boa senso, às vezes as pessoas entenderem que, tipo, não é uma ferramenta milagrosa, mas ela faz muita coisa se você souber o que você quer que seja o resultado. E a Salesforce, a aplicação, faz, né? Tanto a parte de codificação, programática ou declarativa, ela tem a capacidade. Isso é inegável. Né? Mas vamos lá. Agora lá, qual é o próximo grande objetivo que você tem na sua carreira, Leandro? Cara, essa é uma pergunta assim que eu me faço. Como eu acho que deu para perceber da minha história, do meu perfil e tal, eu não sou um cara muito ambicioso assim, né? Eu quero continuar crescendo, mas eu não quero ser presidente do mundo assim, né? Hoje, meu objetivo é continuar dando o melhor que eu puder pela Salesforce. Hoje né, eu continuo aí apaixonado pela empresa, pela tecnologia. Acho que eu tenho ainda a oferecer. Não sei, honestamente, na verdade eu sei que é difícil, né, subir ainda mais na pirâmide, já estou numa posição, de certa forma, privilegiada, mas gostaria de, se houver, claro que estou aqui. Né? Então, acho que hoje seria esse meu objetivo. Ocasionalmente, uma outra empresa, uma outra Big Tech, alguma coisa assim, não descarto. Né? Poderia cogitar. Ou mesmo um cliente, enfim. Mas aí enfim, são coisas, são opções. Eu não tenho uma ambição muito clara. Um outro lado que eu sempre penso, toda vez que eu fico um pouco mais estressado com o trabalho, eu vou para isso, é eu voltar lá para a carreira acadêmica, né? Como eu falei, eu comecei a fazer um mestrado, acabei não concluindo, mas hoje muitas vezes eu penso, falo, poxa, em algum momento que eu entender que já deu, cansei, tá muito estressante essa vida de consultor e tal, eu voltar a fazer um mestrado e dar aulas. Eu já fiz algumas aulas aqui, algumas palestras aqui em São Paulo para a ESPM, umas experiências muito bacanas, eu adoro ir para lá e espero que os alunos gostem também. E eu tenho esse digamos, é o meu plano B, né? E enquanto não precisar usar o plano B, eu vou na mesma linha que eu falei antes. Vamos buscar o reconhecimento que eu acho que eu mereço pelo que eu estou fazendo e tentar fazer sempre um bom trabalho. Boa, concordo. Isso daí é essencial. Bom, Leandro, né, de novo aí, muitíssimo obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pessoal, não é fácil tirar essa pessoa para falar 1 hora e pouco, conversar com a gente aqui, é complexo, não é? Faz umas 3 semanas, né, que a gente marcou mais um mês, sei lá. Mas não só por isso, pelo teu nível de conhecimento, o requisitar o Leandro é complexo. Né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, eu fico muito lisonjeado novamente por ter você aqui conversando com a gente, né? De novo. E aí, agora só resta teus comentários finais, né? Para essa galera que está escutando aqui já 1 hora e pouco, tá vendo o
como que o Leandro Primeiro, é gente como a gente, né? primeiro, parabéns, porque você que está aqui até agora tem aquela resiliência que eu falei lá no começo. Não, Maurício, e a todo mundo que está ouvindo, obrigado, espero que tenham gostado. Eu sempre, como sempre, me coloco à disposição. Pode me procurar lá no LinkedIn, Leandro Barion. A gente troca uma ideia, claro que, né, conforme a disponibilidade, mas eu prometo tentar e responder. Quiser trocar ideia sobre Salesforce, sobre carreira, sobre, enfim, eu gosto de cozinhar também, quem quiser falar de cozinha, me dá uma receita aí boa, tamo aí. E, assim, te agradecer novamente pela oportunidade. Eu gosto desses papos, acho super o trabalho que você faz com a comunidade e parabéns aí com esse trabalho mais novo aí com o podcast. E acho que a última mensagem é: se preparem para a inteligência artificial, porque a coisa está vindo com força. Já está aí, mas ainda tem mais para vir. Boa. Valeu, Leandro. Brigadão. E aí, curtiu esse episódio? Então já aproveita, segue o podcast na sua plataforma favorita, ativa o sininho se tiver essa opção e compartilha com aquele amigo ou amiga que está na mesma jornada com você. E se puder, deixa uma avaliação ou comentário. Isso me ajuda muito a levar conteúdo com qualidade e relevância para mais Trailblazers. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!